nessa semana aí de G20, né? O mundo inteiro está no Brasil. Aliás, eu não consigo me lembrar, até queria pedir auxílio de vocês, não consigo me lembrar o momento em que o presidente americano e o presidente chinês estivessem em solo brasileiro simultaneamente, né? Estou quase me arriscando a dizer que foi a primeira vez na história eu acho que recebe também os dois presidentes de uma vez, né? Claro que já tiveram no Brasil, mas ao mesmo tempo, eu tô achando até esquisito. Eu acho que nunca teve tanto chefe de Estado no Brasil assim, de uma vez só. Tô até sentindo um certo ufanismo, assim, né? Como é que o Brasil, de repente, assumiu uma importância aí com essa história do G20, né? Paulo. Vai lá, Farinaldo. Não, pode falar aí, pode falar vocês não, aí. Sobre você que tem que abrir, pô. A gente não sabe quanto tempo está com você. Eu queria saber exatamente isso, Paulo, porque a parte seu encontro do G20, nós tivemos os últimos 30 dias, assim, foram bastante emocionantes. Tivemos a reunião em Kazan dos BRICS lá dia 27. Agora a gente tem essa declaração recente do Biden aí, que a Ucrânia pode fazer ataques na Rússia. Nós temos o problema também do Scholz ligar para o Putin, a crise da Alemanha que você deve estar acompanhando aí. Mas eu queria saber o seguinte de você. Boa noite, gente, tudo bem? TV. Ele vai entrar no ar estando no ar, ele vai entrar no ar ao quadrado aqui, né? Isso aí. Isso aí ele vai mandar também. Tá ok, mas essa questão do G20. Uma transmissão rápida aqui pro canal, tudo bem. Já dá um alô aqui para você. Opa, perdão, Cabral. Mas olha só, eu queria saber o seguinte, Paulo. Nessa história toda, como é que fica o Brasil com os BRICS? Porque, olha, o Brasil com os BRICS, não, perdão, o Brasil, né, já... Mas, queria saber como é que você está enxergando o quadro de desdolarização. Por que eu estou falando isso? Eu estava vendo uma declaração do Paulo Nogueira, ele esteve na Rússia agora, recentemente, chegou esses dias, e ele falou que a China está sendo bastante cautelosa para vender os títulos da dívida dela, para exatamente não derrubar o preço. A gente vê um movimento muito forte no mercado de ouro. A China trouxe 500 toneladas de ouro esse ano, a Índia trouxe 200 também. Eu queria ver a tua opinião, a tua análise. Como é que você acha que vai ficar a desdolarização aí? Se vai haver, se não vai, se vai ser lenta, se vai ser rápida? Como é que você está enxergando tudo isso? Bom, acho que o primeiro ponto é a vitória do Trump, né? Uma mudança fundamental do cenário, que é entender como é que o Trump vai entrar nessa discussão, porque os BRICS estão muito fortes, né? Como vocês mesmos mencionaram, a gente está numa onda positiva de BRICS, com todos esses encontros, as relações estão muito próximas entre Rússia, China, Brasil, né? África do Sul também, depois os novos players estão entrando nos BRICS ampliados, então é um momento em que, diferente para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai ter que lidar com a situação de não ser uma potência única do planeta, vai ter que lidar com o antagonismo da China, que não é trivial, né, que a gente já falou e pode voltar a falar disso, e com o antagonismo dos BRICS, na verdade, porque quase que você pode fazer a leitura, talvez com exceção de Índia e Brasil, que são um pouco mais próximos dos Estados Unidos, né, certamente China e Rússia não são, então não é agora os Estados Unidos contra o resto do mundo, na verdade é quase que o BRICS ampliado, entre aspas, contra os Estados Unidos, né, no sentido de que a força dos BRICS é muito grande, né, basta lembrar que o PIB dos BRICS é maior do que o PIB do G7, né, como um bloco econômico, os BRICS já são mais relevantes do que o G7, em termos de tamanho de população, tamanho de PIB e tudo mais, né. A desdolarização é uma pauta dos BRICS, especialmente dos governos dos BRICS, né, então há um esforço enorme de fazer transações em yuan, em rublos, em reais, né, entre esses países, né, do universo BRICS, mas eu sou relativamente pessimista em relação a isso, já comentei da outra vez um pouco, porque eu acho que as transações privadas vão continuar sendo feitas majoritariamente em dólares, né, porque os agentes privados não acreditam muito nas moedas da Rússia, na moeda chinesa e na moeda brasileira. E na moeda da Índia, se quiser, a rúpia também não é uma moeda de ampla conversibilidade, de ampla aceitação. Então, é meio que um dilema, porque os BRICS são, como potência econômica, como tamanho de PIB, como população, eles são o futuro,
mas a parte monetária deles é bem atrasada ainda, né? Por exemplo, na China, para você ter ideia, 90% dos bancos são estatais, são bancos públicos, né? Eles sequer têm um sistema financeiro privado, né? Eles têm a conta capital da China é fechada, é difícil você colocar dinheiro na China, tirar dinheiro da China. Então, a desdolarização, ela tem um grande obstáculo, que é o seguinte: o que colocar em substituição ao dólar, né? Porque o yuan, o rublo, né, o real e a rúpia são moedas que funcionam dentro dos seus próprios países, mas para transações internacionais, elas não têm ampla aceitação dos investidores. Tá? Os governos vão insistir na agenda, né, e acho que a gente vai ter essas câmaras de compensação em que o brasileiro exporta para a China, ele recebe yuans, aí o importador brasileiro que paga importação da China paga em yuans. Então, para o comércio bilateral, isso funciona. Por exemplo, a Rússia vende petróleo para a China, paga em rublos, aí a China pega esses rublos e paga os bens que ela importou da Rússia, aí ela exporta para a Rússia, né, e paga faz a liquidação desse contrato, né? Então ela paga para a Rússia o petróleo em yuan e recebe o rublo de volta na transação contrária, né? Ou seja, o que eu quero dizer, para resumir, é que bilateralmente a desdolarização continua, mas em termos globais, você vai demorar muito tempo para você ver alguma outra moeda que consiga substituir o dólar de verdade, né? Especialmente em transações privadas, assim, os grandes investidores da Europa, da própria Ásia, né? Se você pegar, né, Coreia, Japão, sei lá, até Hong Kong. Então, eu acho que entre estados, sim, mas entre mercados, eu acho que ainda demora isso, tá? Não é algo que a gente vai ver nos próximos anos, minha impressão.